Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter a nossa quarta aula, né? E a nossa quarta aula de hoje tem como tema o controle de constitucionalidade difuso. Eu espero que vocês estejam aqui, consigam compreender, tirem suas dúvidas, deixem aqui seus comentários, suas sugestões. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da nossa notificação, que a gente está continuando o nosso projeto Sexta-feira 10. E a nossa aula 4 de hoje é sobre controle de constitucionalidade difuso. Então, bora lá começar? Primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é que representa esse controle de constitucionalidade difuso. Inclusive, a primeira forma de controle de constitucionalidade adotada no sistema brasileiro com a nossa Constituição Republicana de 1891. O controle de constitucionalidade difuso, ele vai trazer para a gente uma questão prejudicial, então uma questão incidental. No controle de constitucionalidade difuso, a gente vai ter especificamente essa estrutura. No controle de constitucionalidade difuso, a gente vai ter uma questão prejudicial ao exame do mérito. Significa dizer que eu terei uma questão incidental. Ou seja, no controle de constitucionalidade difuso, as partes elas estão pleiteando o que a gente chama de bem da vida. Existe um litígio. E aí, esse litígio que é posto vai ter como pano de fundo, como pano de argumentação incidental, um debate acerca da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade de uma norma jurídica, de uma lei ou de um ato normativo. Para que o julgador consiga chegar nos pedidos e consiga enfrentar aquela questão, aquele conflito, aquela lide, necessariamente esse julgador vai precisar enfrentar esse debate incidental, que é exatamente o debate acerca do controle de constitucionalidade, quanto àquela lei ou aquele determinado ato normativo que viola ali frontalmente a Constituição. Então, quando a gente pensa em controle de constitucionalidade difuso, eu estou falando especificamente de um controle que ele é prejudicial à análise do mérito, por isso que ele é incidental. Por exemplo, vamos supor que eu entre com uma ação contestando uma cláusula contratual de um contrato contra um particular. E aí eu quero anular aquela cláusula contratual. Então, eu entro no Poder Judiciário com essa ação, objetivando anular a cláusula daquele contrato. Então, qual é o meu bem da vida? Qual é o meu pedido? É a anulação daquela cláusula contratual. Esse é o pedido principal. Só que eu construo na minha argumentação de mérito que aquela cláusula contratual ela é inconstitucional porque ela está violando preceitos estabelecidos na Constituição, porque aquela cláusula contratual está em conflito com as disposições legais, por exemplo, com o Código de Processo Civil, e, consequentemente, aquela mesma cláusula estabelecida viola um dispositivo da nossa Constituição. E aí eu tenho um debate prejudicial de mérito, ou seja, o objetivo específico da minha ação é a anulação daquela cláusula do contrato. Esse é o meu pedido principal. No entanto, para que o julgador ou a julgadora consiga enfrentar esse meu pedido principal, ele vai ou ela ter que passar por uma argumentação incidental, que é aquela argumentação que eu estou alegando, que aquela cláusula contratual viola disposições previstas na Constituição Federal de 1988. Percebam que no controle de constitucionalidade difuso, o meu pedido principal não é o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que se valeu aquela cláusula daquele contrato. Mas sim, o meu pedido principal é a anulação da própria cláusula. Mas, incidentalmente, para que o juiz possa chegar nesse pedido principal, que é a anulação da cláusula, vai ter que enfrentar aquele debate trazido por mim na ação judicial, enfrentado por mim na ação judicial, que é exatamente a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo que levou à produção daquela cláusula contratual e que viola frontalmente
à Constituição Federal de 1988. Significa dizer que no controle de constitucionalidade difuso, o debate ele é prejudicial à análise de mérito. Vamos para um outro exemplo mais fácil. Por exemplo, uma determinada pessoa é presa e, na segunda instância, né, uma determinada pessoa comete um ato delitivo, aliás, o processo dela está na segunda instância, essa pessoa apelou e, de repente, essa pessoa é presa. E aí, essa pessoa entra com habeas corpus pedindo o relaxamento da sua prisão. Então, o pedido principal é o relaxamento da sua prisão. Só que este paciente, deste habeas corpus, por exemplo, coloca como debate de prejudicial ao mérito, debate de fundo, que é inconstitucional a prisão em segunda instância, em razão da presunção de inocência prevista no artigo 5º da Constituição de 1988. Ou seja, o pedido, né, desse habeas corpus não é o reconhecimento da inconstitucionalidade especificamente, mas sim o relaxamento da prisão. Esse é o pedido principal. Agora, para chegar nesse pedido principal, o julgador vai ter que enfrentar um debate incidental, prejudicial da análise do próprio mérito, apresentado pelo paciente do habeas corpus, que é a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Significa dizer que o controle de constitucionalidade difuso, ele é um controle que analisa o caso concreto. Então, eu estou diante de uma lide, eu estou diante de uma contenda, eu estou diante de uma demanda que envolve demandante, demandado, reclamante, reclamado, autor, réu, se for no processo penal, e incidentalmente, como debate de fundo prejudicial à análise do próprio direito, se discute, né, de forma incidental o debate da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade do ato. O que é que isso leva a gente refletir acerca do controle de constitucionalidade difuso? Como ele é um controle que ele é baseado no caso concreto, significa dizer que qualquer pessoa detém legitimidade para discutir incidentalmente a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da norma. Significa dizer que quem detém legitimidade é qualquer parte, qualquer terceiro interessado, assistentes, litisconsórcios, oponentes, Ministério Público, né, o juiz de ofício. Qualquer pessoa pode levantar a discussão do controle de constitucionalidade difuso em sede de uma ação judicial. Além de qualquer pessoa poder alegar as questões relacionadas ao controle de constitucionalidade difuso, em qualquer ação de qualquer área do direito, é possível se discutir o controle de constitucionalidade difuso, exatamente porque o objetivo do controle de constitucionalidade difuso é um debate prejudicial. Então, eu vou entrar com uma ação da área civil, da área penal, do direito administrativo, do direito tributário, do direito eleitoral, e aí, né, dentro desse debate da fundamentação prejudicial ao próprio mérito principal da demanda, eu vou discorrer acerca do debate da inconstitucionalidade ali daquele ato normativo ou daquela lei que leva a prejudiciar a análise do próprio mérito daquela contenda que é posta e elevada ao Poder Judiciário. Além disso, o controle de constitucionalidade difuso, ele pode ser suscitado na fase do conhecimento, na fase de execução, nas ações de naturezas cautelares, constitutivas, declaratórias ou condenatórias. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer grau de jurisdição, né, ou em qualquer tipo de ação do direito, pode levantar o debate do controle de constitucionalidade difuso. Então, a gente tem uma legitimidade plural, múltipla. Uma outra coisa importante sobre a análise do nosso controle de constitucionalidade difuso é que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu que em sede de ação civil pública também é possível se discutir indiretamente o controle de constitucionalidade difuso. Só o que é que vai ser afastado é quando existe uma proibição acerca da análise de uma lei em tese ou de um ato administrativo em tese, né? Não sendo isso,
a própria ação civil pública, o STF, vem entendendo que é possível também ser instrumento para que se surja o debate do controle de constitucionalidade difuso. Qual é o objeto do controle de constitucionalidade difuso? Qualquer lei ou qualquer ato normativo, de forma geral, editada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que venha a levar a discussão incidental da inconstitucionalidade em sede de um determinado processo judicial. Quem é competente para analisar o controle de constitucionalidade difuso? Qualquer juízo e qualquer tribunal. Qualquer juízo e qualquer tribunal, em qualquer fase processual, seja na fase originária, seja na fase recursal, é possível se enfrentar o debate do controle de constitucionalidade difuso. Ou seja, qualquer juízo ou qualquer tribunal, em qualquer grau de jurisdição, seja no processo de conhecimento, seja na fase recursal, é possível se levantar e se enfrentar o debate de constitucionalidade difusa. Mas nós temos uma observação quando esse debate ele aparece em sede dos tribunais. O artigo 97 da Constituição de 1988, ele traz um instituto para a gente chamado cláusula de reserva de plenário. Preste atenção o que diz o artigo 97 e que é obrigatório ser seguido na análise do controle de constitucionalidade difuso. Olha a redação do artigo 97. Exigência de que a declaração de inconstitucionalidade das leis e atos normativos ocorram pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou pela maioria absoluta dos membros do colegiado. A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da nossa Constituição de 1988, ela vai exigir que quando o controle de constitucionalidade difuso ele for deflagrado em sede de tribunais, a análise desse debate de inconstitucionalidade da lei ou de um ato normativo tem que acontecer no plenário ou no órgão especial do tribunal. E para que seja declarado a inconstitucionalidade daquele ato normativo em sede do tribunal, além dessa discussão ser enfrentada no plenário do tribunal ou no órgão especial, para que se reconheça a inconstitucionalidade no controle difuso a partir da cláusula de reserva de plenário em sede de órgão colegiado, é necessário que tenha a votação da maioria absoluta dos membros, seja do plenário, seja do órgão especial, que é a redação do artigo 97 da Constituição, que diz assim: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, quando o debate do controle de constitucionalidade difuso acontece em sede de tribunal, esse debate incidental, ele tem que acontecer no órgão especial, no plenário, e para se reconhecer a inconstitucionalidade via o controle difuso, deve-se ter o voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial ou do plenário, para que seja respeitada a cláusula de reserva de plenário. Muita atenção ainda ao que diz a súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. A exigência do cumprimento da cláusula de reserva de plenário, ela é obrigatória. Ela é uma questão de validade, de eficácia jurídica da decisão judicial. A não observância da cláusula de reserva de plenário vai levar à nulidade daquela decisão. A súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte para a gente: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público, afasta da sua incidência no todo ou em parte. Ou seja, se eu tiver um debate de inconstitucionalidade em sede do tribunal e, de repente, o pleno ou órgão especial não se pronunciar claramente sobre a inconstitucionalidade daquela norma, mas sim apenas afastar a aplicabilidade daquele ato normativo no todo ou em parte, esse afastamento violará
a cláusula de reserva de plenário. Então, muita atenção. Quando vocês estiverem estudando controle de constitucionalidade difuso, quando o debate do controle de constitucionalidade difuso surgir em sede de tribunal, estudem de forma concatenada o artigo 97 da Constituição de 1988, que traz a cláusula de reserva de plenário como um requisito obrigatório de validade, de eficácia jurídica das decisões judiciais, de controle de constitucionalidade difusa em sede de tribunal. E atenção à súmula vinculante número 10, ao estabelecer que o afastamento no todo ou em parte do ato normativo da lei impugnada no controle de constitucionalidade difuso, numa decisão fracionária naquele tribunal, por exemplo, naquela Câmara ou naquela turma, também viola a cláusula de reserva de plenário. E aí é importante esclarecer que o Código de Processo Civil de 2015, ele estabeleceu a regulamentação, o procedimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, regulamentando, inclusive, o que estabelece o artigo 97 da Constituição ao estabelecer a cláusula de reserva de plenário. O artigo 948, e 949 do Código de Processo Civil, ele vai trazer o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Olha o que diz para a gente o artigo 948 do CPC 2015. Vai dizer o seguinte: arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competiu o conhecimento do processo. Então, por exemplo, se especificamente a gente tiver em sede de tribunal, em sede de recurso, quando o relator de um recurso, vamos pegar um recurso de apelação, vamos supor que eu entre com ação ordinária, discuta no juízo de primeiro grau, a nulidade dessa minha cláusula contratual, porque a lei que ela está embasada viola frontalmente a Constituição. Eu fomento o debate da inconstitucionalidade de forma difusa no processo de primeiro grau e o juiz julga improcedente ali a minha demanda e não acata o meu debate de inconstitucionalidade. E aí eu recorro dessa decisão via recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Então, eu entro com um recurso de apelação no Tribunal de Justiça e aí, na minha apelação, eu trago a argumentação. Na minha apelação, eu trago aí a argumentação do debate de inconstitucionalidade. Trago o debate da inconstitucionalidade incidental em sede de recurso de apelação. Quando a minha apelação for distribuída no tribunal, o que é que vai acontecer? O relator, ao se deparar com a apresentação do debate de inconstitucionalidade incidental, ele vai abrir o IAI, o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ele vai abrir o IAI, depois de ouvir o Ministério Público, o relator da minha apelação não vai poder decidir em regra sozinho. Ele vai precisar cumprir a cláusula de reserva de plenário. Então, ele não vai poder decidir sozinho a inconstitucionalidade alegada de forma difusa diretamente ali na turma ou na Câmara, entre aqueles 3 desembargadores que compõem aquela turma ou aquela Câmara. Como, por exemplo, ele vai ter que abrir o IAI, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, e vai levar esse debate de inconstitucionalidade, esse incidente, para o órgão especial do tribunal ou pleno, que serão responsáveis em enfrentar o debate de inconstitucionalidade. E aí, se starta o incidente, não se analisa o mérito ainda, porque eu tenho um debate que prejudica a análise de mérito, se starta um incidente e o relator vai apresentar esse incidente de inconstitucionalidade no pleno ou no órgão especial. Lá no pleno ou no órgão especial, para cumprir a cláusula de reserva de plenário, vai ser necessário a votação da maioria absoluta dos membros para se declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo.
Se julgando o incidente de inconstitucionalidade no pleno, o debate volta para a Câmara ou para a turma daquele tribunal para agora se enfrentar o mérito da própria apelação. Então, esse é o procedimento. Quando existe o debate do controle de constitucionalidade difuso em sede de tribunal, principalmente em sede recursal, quando o relator ele se depara com o debate de inconstitucionalidade incidentalmente, ele não vai poder, em regra, decidir sozinho. Ele vai ter que abrir o IAI, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, e levar esse debate, após ouvir o Ministério Público, para o pleno, para o órgão especial, para que lá, né, pela maioria absoluta dos membros, se aceite ou se rejeite, né, o debate acerca da inconstitucionalidade. Só posteriormente à análise desse incidente, que é uma prejudicial de mérito, é que se volta a apelação para aquela Câmara ou para aquela turma, para que os desembargadores que compõem aquele órgão fracionário, aquela Câmara ou aquela turma, analise, né, o mérito da própria apelação. E aí presta atenção o que diz também o artigo 949. Se a arguição, ou seja, se a arguição de inconstitucionalidade, o incidente, for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se acolhida, a questão será submetida ao plenário, né, do tribunal ou do órgão especial onde houver, para se discutir acerca da inconstitucionalidade, efetivamente, daquele ato normativo ou daquela lei, pela maioria absoluta dos seus membros. Olha o que diz o parágrafo único. O órgão fracionário dos tribunais, ou seja, a Câmara ou a turma, não submeterá ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Ou seja, vamos lá. A regra é quando o debate do controle de constitucionalidade difusa ele acontece no tribunal, é que a gente tem que cumprir a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, o relator vai abrir um incidente de arguição de inconstitucionalidade, um IAI, né? E, sendo aceito, né, o IAI, vai ser apresentado aquele incidente no plenário ou no órgão especial para que, com a maioria absoluta dos membros, se julgue a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela argumentação ali alegada. Só para depois voltar o recurso para o órgão fracionário, para que ele possa analisar ali entre a turma ou a Câmara o debate de mérito da própria apelação ou de qualquer outro recurso. Agora, será dispensado, né, a aplicação da cláusula de reserva de plenário e a abertura do incidente de arguição de inconstitucionalidade toda vez que sobre aquela matéria já exista um pronunciamento específico daquele mesmo tribunal, né, do seu plenário ou do seu órgão especial, ou quando já exista, né, uma decisão, né, do pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a cláusula de reserva de plenário, né, e a abertura do incidente de arguição de inconstitucionalidade vai poder ser dispensada toda vez que o relator verifica que já existe uma posição daquele órgão especial do plenário sobre a inconstitucionalidade daquela norma alegada naquele caso concreto, ou se já existe um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, um posicionamento do pleno do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Então, não se abre mais o incidente de arguição de inconstitucionalidade, né? E a própria Câmara e a própria turma vão poder decidir sozinhos acerca daquele ato, porque já vai ter ou um posicionamento pacífico do tribunal, né, do órgão especial ou do pleno sobre aquela questão de inconstitucionalidade, ou do plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, muita atenção também, né, no estudo do controle de constitucionalidade difuso, dos artigos do incidente de arguição de inconstitucionalidade, especificamente desses dois artigos que eu estou apresentando para vocês, que são os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil. Uma outra questão importante é: qual é o efeito do controle de constitucionalidade difuso? O efeito do controle de constitucionalidade difuso é interpartes, entre as partes daquele processo.
entre as partes daquele processo, o controle de constitucionalidade difuso vai ter, em regra, efeitos ex tunc, retroage ao status quo ante e se aplica interpartes, né? Dentro das partes daquele processo. Agora, pensando no caminho tradicional, é possível, professora, que uma ação em série de controle difuso pode ter efeitos para fora das partes daquele processo? Pode ter um efeito erga omnes? É possível. E o caminho tradicional é que, após a análise pelo Supremo Tribunal Federal de um debate de controle de constitucionalidade difuso, em sede, por exemplo, de um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal encaminha um comunicado para o Senado Federal, e o Senado Federal, baseado na prerrogativa do artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, ele pode suspender a eficácia da lei ou daquele ato normativo. E aí, se o Senado suspender, né, eu passo a ter um efeito erga omnes a partir da publicação daquela suspensão do Senado para frente. O Senado, ele não é obrigado a cumprir, né, o pedido ali do Supremo Tribunal Federal, é uma deliberação. Né? O Senado, ele vai deliberar após a verificação dos aspectos formais e da conveniência da própria decisão, se ele vai seguir ou não a decisão do Supremo, ele vai definir se ele suspende ou não, baseado na sua função, né, na sua competência do artigo 52, inciso 10 da Constituição, se ele vai suspender aquele ato normativo, a eficácia daquela lei ou daquele ato normativo. O Senado suspendendo, né, essa decisão passa a ter efeitos erga omnes, né, porque a lei vai estar suspensa, o ato normativo vai estar suspenso, e os efeitos para os terceiros que estão fora daquela relação processual começam a contar da publicação do ato do Senado para frente. Isso é a regra. Agora, dentro do controle difuso, nós temos debate, né? Existem alguns debates. Se, de repente, esse artigo passou por uma mutação constitucional e a função do Senado Federal seria apenas uma função informativa, então tem inclusive alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns autores que discutem essa possibilidade. Há um outro debate sobre a transcendência dos motivos determinantes, né, da razão de decidir daquela ação em sede de controle difuso e que isso poderia ter efeitos para fora das relações processuais. Também é um outro debate que a gente acompanha, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Porém, o caminho tradicional é esse. O controle de constitucionalidade difuso, ele pode ter efeitos para fora daquela relação processual, por óbvio, dentro do caminho tradicional, que é a suspensão da lei ou do ato normativo pelo Senado Federal, né, o Senado se valendo aí do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Porém, é importante a gente saber que existem outros debates acerca, né, dessa transcendência dos motivos, né, acerca, né, da ampliação dos efeitos do controle de constitucionalidade difuso, principalmente quando a gente tem a formação da estrutura dos precedentes obrigatórios, que passam a ter efeitos erga omnes. Mas isso vai ser objeto de um outro encontro. Então, hoje, eu espero que vocês tenham compreendido as linhas gerais, né, do controle de constitucionalidade difuso. É importante vocês ficarem muito atentos e atentas à perspectiva do controle de constitucionalidade difuso. Especificamente, presta atenção a 3 artigos mais a súmula vinculante 10. Então, muita atenção. A cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal. Muita atenção ao incidente de arguição de inconstitucionalidade, né, dos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil, e muita atenção à súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, e também o artigo 52, inciso 10 do Senado Federal, e os debates que envolvem a possibilidade de ampliação do controle de constitucionalidade difuso para além das partes daquele processo. Eu espero que você tenha compreendido as diretrizes gerais do controle de constitucionalidade difuso, e a gente se encontra no nosso projeto da sexta-feira 10
na nossa próxima aula da próxima sexta-feira, entrando dentro das ações do controle de constitucionalidade concentrado. Espero que vocês gostem, né? Deixem seus comentários, suas dúvidas aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todas vocês. Beijos no coração de todos e de todas vocês.